Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, ele está na terceira edição, e essa terceira edição ela foi atualizada. E eu diminuí um pouquinho a fonte de 12 para 11,5 e ele ganhou alguns capítulos a mais e algumas páginas. Então hoje o total é 506, ele ficou bem mais denso e, e o restante continua o mesmo. Os capítulos agora são exatamente 142. E o que foi que eu fiz? Eu expliquei melhor a questão do cisma em Chicago em 1925, que aconteceu quando eles adquiriram esse prédio da Capa, e expliquei melhor, né, o surgimento assim, do nome Congregação Cristã, né, que aqui na Capa a gente lê Assembleia Cristã. Aí houve um cisma ali por uma questão doutrinal, e aqueles que ficaram com Luiz Franciscon tiveram que fazer um outro registro da igreja e registraram em 1926 o nome Congregação Cristã, porém continuou usando esse prédio durante algum tempo. Então eu expliquei melhor essa parte, né? E com isso ele ganhou algumas páginas. Aí o que acontece? Eu explico melhor, então, o porquê que esse prédio é importante, né, para essa história que eu narro no livro. E já pensei algumas vezes nas edições posteriores, assim, tirar, né, fazer uma outra capa, mas eu vou deixar até eu finalizar as edições. Não sei se algum dia isso vai acontecer, espero que sim, porque eu escrevo outras coisas e às vezes eu queria já parar, né, de atualizar o livro, mas eventualmente agora, principalmente tá chegando em minhas mãos muitos documentos originais em italiano dessa época para que eu traduza. Então, por isso eu não sei, às vezes um outro detalhe eu sempre coloco e acrescento assim mais informação que explique melhor os detalhes, né? Então, aqui na imagem da capa, eu coloquei a fachada da Assembleia Cristiana de Chicago, onde, após o cisma, surgiu o nome Congregazione Cristiana, em 17 de abril de 1926, né? Então eu especifico, né, melhor o porquê desse livro, melhor dizendo, essa imagem na capa, e porquê que é digamos assim, um ícone, né, histórico importante, né? E o outro na contracapa continua nessa igreja aqui, eu achei interessante deixar, e digo ali, Primeira Congregação Cristã no Brás. Daí tem essa aqui, né, que é uma imagem feita a partir de uma foto, né, que tem do Brás, né, escrito em nome do Senhor Jesus, né, aqui numa página interna, né, que é uma igreja que estava não tem aqui o nome, mas eu acho que é a Rua da Graça. Agora eu esqueci o nome da rua, eu não coloquei aqui, mas eu acredito que seja. Enfim, aquela primeiro prédio ali do Brás. E aqui na contracapa, né, essa igreja aqui é a primeira congregação a Congregazione Cristiana da Ford Street em Toronto, no Canadá. Então, assim, porque aqui já tem o nome também Congregazione Cristiana na placa e eu achei melhor deixar. Então, são três imagens assim que eu acho assim ícone dessa história, né? Daí eu explico melhor ali, mas eventualmente quando eu acho alguma coisa eu acrescento. Essa questão do cisma eu peguei da tese do Keiusa, né? Que
tem muita informação ali, e daí eu achei melhor explicar. Eu tinha intenção em traduzir a tese, né? Foi escrita em inglês, porém eu entrei em contato com o filho dele, e falei com o filho dele, e ele disse que a irmã dele, né, a filha do Kay, está traduzindo, terminando, tem algumas coisas para ver, e por incrível que pareça, mora aqui em Curitiba, e ela está ligada diretamente ao doutorado em tradução na Federal, onde eu também faço doutorado em tradução. Achei interessante, assim, essas coincidências, né? E eles falaram, ele falou, melhor dizendo, o filho dele, que quando saísse a tradução, eu seria o primeiro a saber. Espero que isso realmente aconteça. Não que eu seja o primeiro, não importa, mas que eu saiba, né, da tradução. Mas por hora eu pego essas informações, assim, porque não é como referência, né? E acrescento no livro, assim, como fonte, melhor dizendo, e a referência eu coloco, aliás, o que eu já coloquei aqui nas referências bibliográficas, que agora tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meia página, né? Mas como eu falei, eu diminui a fonte, de referências, que antes eram 12, né? Todo o livro, até as referências. Então, assim, ele ficou bem mais denso, assim, né? E com essas informações ali do que houve ali, esse sismo em Chicago, eu explico melhor ali a questão do uso do prédio, tudo que o grupo de Luiz Franciscon sofreu, né? Eles, assim, fizeram muita coisa, assim, para perseguir o outro lado, né? O grupo 1 e o grupo 2, digamos, ou facção 1 ou facção 2, que é os termos usados pelo Kay. Aí eu explico e melhor, detalhadamente, coloquei também um documento que eu traduzi, que é uma circular escrita por Luiz Franciscon, enviadas aí às igrejas pelos Estados Unidos afora, para combater as ideias de Petrelli a respeito do consumo de sangue. Eu traduzi esse documento e resolvi colocá-lo aqui, na íntegra, né? Eu tenho que disponibilizá-lo para aqueles que querem só o documento, assim como outras coisas que eu traduzi, porém eu estou vendo assim aquele selo de trabalho, né, de trabalho intelectual, assim, que eu vou incluir ali, aquele mesmo selinho, esqueci agora o nome, né, que conduz a um site, que é o mesmo que a gente usa quando nós fazemos trabalhos acadêmicos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, enfim, você coloca aquele selo, né? Antigamente era ficha catalográfica, mas agora ela não é mais obrigatória, e se colocar esse selo, ele é clicável, digamos, você clica, leva a um site, ali tem, no selinho tem os símbolos do que é possível fazer com o material, né? Você pode usar, desde que cita a fonte, coisas do gênero assim. Daí eu vou disponibilizar, mas quem adquirir o livro vai ter pelo menos essa primeira que eu já traduzi aqui, porque eu terminei uma recente que é Resposta a Giuseppe Petrelli. Aquela eu não incluí, ela é bem maior, eu não sei se eu vou incluir, sinceramente. Talvez futuramente eu pegue e faça um outro livro sobre tudo que eu traduzi, daí quem quiser adquirir, adquire, ou quiser ir atrás dos documentos pela internet, que isso aí vai ser disponível gratuitamente, tá bom? Então é isso, eu acho que tem mais coisas aqui que eu traduzi, mas que eu incluí, mas eu não vou lembrar agora, de cabeça, assim. Do que eu peguei a respeito dos hinos ali, dos primeiros hinos, né? Muitos ainda são usados pela congregação cristã, mudaram algumas coisas, assim, e eu cito o jeito que ele analisava, assim, tem umas análises bem interessantes, sabe? O Kay foi uma pessoa, assim, de tudo que eu li da congregação, embora ele não compreendesse muita coisa, porque não era, digamos assim, convertido nessa doutrina, ele não entende como eu entendo. Porém, ele fez um trabalho muito, muito profissional. E por ser assim, um pastor, por ser uma pessoa, um teólogo, olha, eu fiquei admirado, assim, com ele, porque ao longo dessa história que eu narro aqui, inclusive do Petrelli, né, que ele é tão, assim,
cultuado, digamos, por muitas igrejas, até das dissidências ou que não quiseram se unir à Congregação Cristã Mundial, como a Assembleia Cristã na Argentina, que é uma obra muito grande lá, até maior do que a Congregação Cristã. Eles têm assim uma adoração, digamos assim, pelo Petrelli, mas quando eu debrucei e vi tudo que ele escreveu e tudo que o Franciscon combateu dos escritos dele, às vezes eu não tive acesso ao escrito dele original, algumas coisas sim, porém, pelo o que o Franciscon escreveu, eu consigo imaginar o que o Petrelli escreveu, porque ele reproduz trechos. Eu fiquei assim muito surpreso assim de ver tamanha, digamos assim, combate mesmo, não tem outra palavra para dizer a não ser combate a essa obra, né? E o Kay não, o Kay fez um trabalho assim muito profissional, não entendeu muita coisa, mas o que ele levanta de hipótese, assim, é até bonito, assim, bem bacana. Eu já disse num vídeo a respeito da Constituição, né, da Igreja de Deus, aquele quadro, Jesus é a cabeça da igreja, os membros são corpo e tudo mais, né? Ele faz uma análise interessante, assim, sobre Franciscon ter trabalhado na reforma da Biblioteca de Chicago, ter contato com aquelas grandes obras e também ser um mosaísta, trabalhando com pedras, com coisas pequenininhas, assim, que formam um todo, né? Então ele diz que aquelas frases sucintas, assim, que não vai de acordo ao texto do Franciscon, que as cartas dele não tinha esse estilo de escrita, como a Constituição, e que provavelmente poderia ser uma influência de toda aquela aura cultural, aquelas grandes obras, aquelas grandes citações dos mestres da literatura universal que ele trabalhou em cima, né? Aquilo deu uma certa sabedoria a ele, e as frases compactas que formam um todo muito bonito foram os pedaços assim, né, das peças ali do mosaico que ele compôs. Então assim, é bonito, não deixa de ser. E ele também é sincero quando ele diz que é uma hipótese, né, pode ser refutada ou né, criticada, né, dentro do escopo do universo acadêmico, né, assim, com argumento e onde as ideias são debatidas assim de uma forma profissional. Então, assim, só para citar um exemplo, né, é muito bonito, assim, apesar dos pesares, é muito bonito. Então é isso, né, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, né? Então, muito denso, bastante informação, bastante documento, e agora já desde essa terceira edição, ele está vindo, assim, sempre o documento junto com o texto. Então, o leitor lê e já vê ali o texto ao lado, né, comprovando ou ilustrando o que eu estou narrando. Okay? Então, quem tiver interesse, está à venda nas livrarias, né, fora do Brasil, através do Clube de Autores, a editora, né, a G-Book, ou livrarias online, né, várias livrarias online, ou direto comigo com desconto, porque eu adquiro em lote. Ok? Nos vemos por aí. Até mais.